A longa estrada para casa parecia continuar e continuar. A estrada continuou a se estender na frente do veículo infinitamente. A luz que brilhava através dos galhos das árvores altas e verdes dançava pela janela em padrões aleatórios e, de vez em quando, brilhava desagradavelmente em seus olhos. Os arredores estavam cheios de árvores verde escuras, formando uma floresta ao redor da estrada. O único som era o do motor do carro enquanto ele descia o caminho. Era tranquilo e deixava uma sensação serena. Embora o passeio parecesse agradável, faltava toda forma de agradável de seus dois passageiros. A mulher de meia-idade atrás do volante tinha um cabelo castanho curto e arrumado, que combinava muito bem com sua pele. Ela usava uma camiseta verde com decote em V e um par de jeans azul. Brincos de diamante decoravam cada uma de suas orelhas, que apareciam parcialmente por trás de seu corte de cabelo. Ela tinha olhos verdes profundos, que sua camisa realçava, e a iluminação parecia torná-los mais visíveis. Não havia nada significativo em sua aparência. Ela parecia qualquer outra mãe comum que você veria em programas de TV e coisas do tipo. No entanto, a única coisa que a tornava diferente das mães comuns eram as bolsas escuras que ela tinha sob os olhos. Sua expressão facial era sombria e triste, embora ela realmente parecesse alguém que sorria muito. Ela fungava de vez em quando e ocasionalmente olhava no espelho retrovisor para ver seu filho no banco de trás, que estava parcialmente curvado, com os braços firmemente presos ao redor do peito, e sua cabeça pressionada contra a janela fria. O menino não tinha nenhuma aparência normal, e qualquer um podia ver claramente que havia algo errado com ele. Seu cabelo castanho bagunçado estava em todos os sentidos, e a iluminação luminescente realçava sua pele pálida, quase cinza. Seus olhos eram escuros, ao contrário dos de sua mãe, e ele usava uma camiseta branca e calças cirúrgicas que haviam sido fornecidas a ele pelo hospital. As roupas que ele usava antes estavam tão rasgadas e manchadas de sangue que não eram mais usáveis. O lado direito de seu rosto apresentava alguns cortes junto com uma sobrancelha partida. Seu braço direito estava enfaixado até o ombro, que havia sido rasgado quando seu lado direito atingiu o vidro quebrado. Seus ferimentos pareciam dolorosos, quando na realidade ele não conseguia sentir nada. Esta era apenas uma das glórias de ser ele. Um dos desafios que ele teve que enfrentar enquanto crescia foi crescer com uma doença rara, que o deixou completamente insensível à dor. Nunca antes ele se sentiu machucado. Ele poderia ter perdido um braço e não sentir nada. O outro grande distúrbio que ele enfrentou, que foi o que o fez ganhar muitos apelidos insultuosos no curto período em que frequentou a escola primária antes de mudar para o ensino doméstico, foi sua síndrome de Tourette, que o fazia ter tiques e espasmos de maneiras que ele não conseguia controlar. Ele estalava o pescoço incontrolavelmente e se contorcia de vez em quando. As crianças o provocavam e o chamavam de Tic-Toby e zombavam dele com espasmos e risadas exageradas. Ficou tão ruim que ele teve que recorrer ao ensino doméstico. Era muito difícil para ele estar em um ambiente de aprendizagem comum com aparentemente todas as crianças cutucando. Toby olhava fixamente para fora da janela, seu rosto vazio de qualquer emoção. E a cada poucos minutos, seu ombro, braço ou pé se contraíam. Cada solavanco que os pneus do carro batiam fazia seu estômago revirar. Toby Rogers era o nome do menino, e a última vez que Toby se lembrava de ter andado de carro foi quando ele sofreu um acidente. Era só nisso que ele pensava, repetindo inconscientemente tudo o que lembrava antes de desmaiar, uma e outra vez. Toby teve sorte. Sua irmã não teve tanta sorte. Quando o pensamento da irmã veio, ele não conseguiu evitar as lágrimas que brotaram em seus olhos. As memórias horríveis se repetiram em sua mente. Os gritos dela que foram interrompidos quando a frente do carro foi destruída. Tudo ficou em branco por um momento antes de Toby abrir os olhos para ver o corpo de sua irmã. Sua testa perfurada com cacos de vidro, seus quadris e pernas esmagados pela força do volante.
essa foi a última coisa que ele viu de sua querida irmã mais velha. A estrada para casa continuou pelo que pareceu uma eternidade. Demorou tanto para chegar em casa, porque sua mãe queria evitar a visão do acidente. Quando os arredores deram lugar a um bairro familiar, ambos estavam mais do que prontos para sair do carro e voltar para sua própria casa. Era um bairro antigo, com pequenas casas pitorescas, todas próximas umas das outras. O carro passou na frente de uma casa azul com vidros brancos. Ambos rapidamente notaram o velho veículo que estava estacionado na frente da casa e a figura familiar que estava parada na garagem. Toby sentiu raiva e frustração automáticas tomarem conta dele ao ver seu pai que não estava lá. A mãe dele parou o carro na garagem ao lado dele antes de desligar o motor e se preparar para sair e encarar o marido. "Por que ele está aqui?" Toby disse calmamente, enquanto olhava para sua mãe, que estendeu a mão para abrir a porta do carro. "Ele é seu pai, Toby. Ele está aqui porque quer ver você." Sua mãe respondeu com uma voz monótona, tentando soar menos trêmula. "Ele estava bêbado naquela noite, querido. Ele não conseguia dirigir." "É, quando ele não está." Toby abriu a porta na frente da mãe e saiu cambaleando para a entrada da garagem, onde encontrou o olhar do pai antes de olhar para os pés com uma expressão severa. A mãe saiu atrás dele e encontrou os olhos do marido antes de andar ao redor do carro. O pai abriu os braços, esperando um abraço da esposa, mas ela passou por ele, colocou o braço em volta do ombro de Toby e começou a guiá-lo para dentro. "Connie", o marido começou com uma voz rouca. "Que abraço de boas-vindas, hein?" Ela ignorou as palavras desagradáveis do marido e passou por ele com o filho debaixo do braço. "Ei, ele tem 16 anos. Ele consegue andar sozinho." Seu pai começou a segui-los. "Ele tem 17. Toby, por que não te levamos para o seu quarto para descansar, ok? Eu vou te buscar quando o jantar estiver pronto." "Não, eu tenho 16 anos. Eu consigo andar sozinho." Toby disse sarcasticamente e olhou de volta para seu pai antes de tropeçar na pequena escada e entrar em seu quarto, onde ele bateu a porta violentamente. Seu pequeno quarto não tinha muita coisa, apenas uma cama pequena, uma cômoda, uma janela, e suas paredes tinham alguns porta-retratos de sua família, quando eles eram uma família. Antes de seu pai se tornar um alcoólatra e agir violentamente com o resto de sua família. Toby se lembrava de quando ele estava discutindo com sua mãe, e ele a agarrou pelos cabelos e a empurrou para o chão. E quando Lyra tentou separá-los, ele a empurrou, e ela bateu as costas no canto do balcão da cozinha. Toby nunca poderia perdoá-lo pelo que ele fez com sua mãe e irmã. Nunca. Toby não se importava com o quanto seu pai o espancava. Ele não conseguia sentir isso de qualquer maneira. O que ele se importava era como ele intencionalmente machucou as únicas 2 pessoas que ele amava. E quando ele estava esperando no hospital onde sua irmã deu seus últimos suspiros, o único que não correu para lá foi seu pai. Toby ficou perto da janela e olhou para a rua. Ele podia jurar que viu algo pelo canto do olho, mas rapidamente culpou os remédios que estava tomando. Quando chegou a hora do jantar e sua mãe o chamou, Toby desceu as escadas e sentou-se hesitantemente à mesa em frente ao pai, e entre sua mãe e uma cadeira vazia. Estava tudo quieto, enquanto seus pais beliscavam a comida, mas Toby se recusou a comer. Em vez disso, ele apenas observou seu pai com um olhar vazio. Sua mãe percebeu seu olhar e deu-lhe uma cotovelada leve. Toby olhou para ela e depois para sua comida, na qual ele ainda não tocou. Toby deitou-se, puxou as cobertas sobre a cabeça e olhou para a janela. Estava cansado, mas não havia como dormir. Não conseguia, havia muito em que pensar. Ele estava debatendo se deveria ou não seguir as instruções da mãe e perdoar o pai, ou continuar guardando rancor com seu ódio fervente. Ele ouviu sua porta ranger ao abrir, e sua mãe entrou silenciosamente no quarto e sentou-se na cama ao lado dele. Ela estendeu a mão e esfregou suas costas, que estavam viradas para ela.
Eu sei que é difícil, Toby. Acredite em mim. Eu entendo. Mas eu prometo que vai melhorar. Ela disse suavemente. Quando ele vai embora? Toby disse com um tom inocente em sua voz trêmula. Connie deixou seu olhar cair. Não sei, querido. Até onde eu sei, ele vai ficar. Ela respondeu. Toby não respondeu. Ele apenas continuou olhando para a parede, segurando seu braço machucado perto do peito. Após alguns minutos de silêncio, sua mãe suspirou antes de se inclinar para beijar sua bochecha e se levantar para sair do quarto. As horas passaram lentamente e Toby não conseguia parar de se revirar na cama. Toda vez que deixava sua imaginação assumir o controle, ele ouvia o barulho dos pneus, os gritos da irmã e ele se sacudia incontrolavelmente na cama. Ele tirou a coberta e, deitado de costas, puxou o travesseiro sobre o rosto e chorou nele. Ele conseguia ouvir seu próprio choro lamentável. Ele estaria gritando e chorando se não tivesse pressionado o travesseiro sobre o rosto. Depois de alguns segundos, ele tirou o travesseiro do rosto e sentou-se, curvado, segurando a cabeça e respirando com dificuldade, lágrimas escorrendo dos olhos. Ele não conseguia evitar chorar. Ele tentou segurar, mas não conseguia parar de choramingar e choramingar enquanto estava sentado ali tremendo. Ele inalou antes de se levantar e andou ao redor da cama até a janela e olhou para fora, respirando fundo, tentando se acalmar. Ele esfregou os olhos e olhou para o grupo de pinheiros altos do outro lado da rua. Ele parou de repente, e seu olhar lentamente se concentrou em algo parado sob o poste de luz. Ele ouviu um zumbido em seus ouvidos e não conseguiu desviar o olhar. A figura estava ao lado do poste de luz, cerca de 2 pés mais baixa do que ele, braços longos pendurados nas laterais enquanto o encarava com olhos inexistentes. A figura não tinha características faciais para falar. Sem olhos, sem boca, sem nariz, mas segurava o olhar hipnotizado de Toby, aparentemente espiando seu próprio ser. O zumbido em seus ouvidos ficava mais e mais alto a cada segundo que ele olhava antes de repente tudo ficar escuro. Na manhã seguinte, Toby acordou em sua cama. Ele se sentia diferente. Ele não estava nem um pouco cansado, e quando ele conscientemente acordou, parecia que ele estava deitado ali acordado por horas. Ele não tinha pensamentos fluindo por sua mente. Ele se sentou lentamente e cambaleou até a parede. Mas quando ele se levantou, ele automaticamente se sentiu tonto. Ele cambaleou até a porta e desceu as escadas. Seus pais estavam sentados à mesa. Seu pai estava sintonizado na pequena TV que estava no balcão, e sua mãe estava lendo o jornal. Ela rapidamente olhou quando sentiu a presença de Toby atrás dela. Bom dia, dorminhoco. Você está dormindo há uma eternidade. Ela o cumprimentou com um sorriso hesitante. Toby olhou lentamente para o relógio e percebeu que eram 12h30 da tarde. Fiz seu café da manhã, mas esfriou. Eu ia te acordar, mas senti que você precisava dormir. Sua expressão mudou de feliz para preocupada enquanto seu filho resistia a responder. Você está bem? Toby tropeçou e sentou-se ao lado do pai. Ele sentiu como se estivesse ocioso e não tivesse controle sobre suas ações. Ele estendeu a mão para o braço do pai, mas sua mão acabou levando um tapa. Seu pai se virou para ele abruptamente e empurrou sua cadeira com o pé. Não me toque, garoto! Ele gritou. Os dias passaram, e as coisas continuaram como estavam. Connie passava a maior parte do tempo limpando a casa, e seu marido Rudy passava a maior parte do tempo dando ordens a ela. Era exatamente como costumava ser antes do acidente. Toby nunca realmente saía do seu quarto. Ele se sentava ao lado da cama e tremia. Sua mente se questionava, mas seus pensamentos mudavam rápido demais para serem lembrados. Ele andava de um lado para o outro em seu pequeno quarto como um animal enjaulado ou olhava pela janela. O ciclo doentio continuava. Connie continuou a ser empurrada pelo marido, sendo muito submissa a ele, e Toby permaneceu em seu quarto. Antes que ele pudesse perceber, ele começaria a mastigar as mãos, arrancando a carne dos dedos.
Ele roeria as mãos até sangrarem. Quando sua mãe o flagrou enquanto ele fazia isso, ela reagiu horrivelmente. Ela o levou correndo para baixo e pegou o kit de primeiros socorros, envolvendo suas mãos em bandagens. Depois, ela exigiu que ele não saísse do lado dela novamente. Toby se isolou tanto que passou a odiar estar perto de outras pessoas. Sua memória também ficou falha. Ele começou a perder a memória de minutos, horas, dias e assim por diante. Ele começava a falar bobagens sobre coisas completamente alheias às conversas que ele tinha. Ele falava sobre ver coisas, tubarões na pia enquanto lavava a louça, ouvir grilos em seus travesseiros e ver fantasmas do lado de fora da janela de seu quarto. Sua mãe ficou tão ansiosa sobre sua saúde mental que decidiu que seria bom para ele conversar com um profissional sobre o que estava sentindo. Connie acompanhou Toby até o médico, segurando sua mão e o guiando para dentro. Ela o acompanhou até a recepção e começou a conversar com a moça que estava sentada atrás dela. "Senhora Rogers?" A moça perguntou. "Sim, sou eu." Connie assentiu. "Estamos aqui para ver o Dr. Oliver. Estou aqui com Toby Rogers." "Sim, por aqui." A moça se levantou e os guiou por um longo corredor. Toby olhou para a obra de arte emoldurada nos corredores e se sintonizou com o som dos saltos altos da moça no piso de madeira. Ela abriu a porta de uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. "Se conseguirmos que ele fique sentado aqui por alguns minutos, chamarei o médico." Ela sorriu e segurou a porta aberta. Toby entrou na sala e sentou-se à mesa. Ele olhou para sua mãe e para a moça antes que a porta se fechasse lentamente atrás deles. Ele olhou ao redor da sala antes de levantar suas mãos fortemente enfaixadas e começar a morder as ataduras para desembrulhar suas mãos. Mas foi interrompido quando a porta se abriu e uma jovem mulher em um vestido preto e manchado com cabelo loiro claro entrou, segurando uma prancheta e uma caneta. "Toby?" ela perguntou com um sorriso. Toby olhou para ela e assentiu. "Prazer em conhecê-lo, Toby. Meu nome é Doutora Oliver." Ela estendeu a mão para ele apertar, mas hesitantemente se afastou quando notou suas mãos enfaixadas. "Oh!" Ela sorriu nervosamente antes de limpar a garganta e sentar-se na cadeira em frente a ele na mesa. "Então, vou lhe fazer algumas perguntas. Tente respondê-las da forma mais honesta possível, ok?" Ela colocou sua prancheta na mesa. Toby assentiu lentamente e segurou suas mãos contidas no colo. "Quantos anos você tem, Toby?" 17. Ele respondeu calmamente. Ela escreveu isso no papel que estava preso na prancheta. "Qual é seu nome completo?" "Toby Aaron Rogers." "Quando é seu aniversário?" 28 de abril. "Quem é a sua família atualmente?" Toby parou por um minuto antes de responder a pergunta dela. "Minha mãe, meu pai e..." Ele parou. Minha irmã." "Ouvi falar da sua irmã, querido. Sinto muito mesmo." Sua expressão se transformou em um olhar triste e cheio de pena. Toby assentiu. "Você se lembra de alguma coisa do acidente, Toby?" Toby desviou o olhar dela. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele olhou para seu colo e, na área ao redor, ouviu um leve som de campainha. Seus olhos se arregalaram e ele congelou no lugar. "Toby?" perguntou a conselheira. "Toby, você está ouvindo?" Toby sentiu um arrepio percorrer sua espinha até que ele congelou mais uma vez e lentamente olhou para fora da pequena janela através da porta, onde ele viu uma figura escura e sem feições, espiando-o. Ele olhou fixamente, os olhos arregalados, o toque ficando cada vez mais alto, até que, de repente, a voz alta da conselheira quebrou seu transe. "Toby!" ela gritou. Toby pulou e caiu de lado da cadeira e recuou para o canto. A doutora Oliver se levantou, segurando sua prancheta contra o peito. Um olhar surpreso em seus olhos. Toby olhou nos olhos dela novamente, sua respiração falhando enquanto ele se contorcia. Naquela noite, Toby estava deitado na cama.
Seus olhos estavam atordoados enquanto ele olhava diretamente para o teto. Ele podia sentir-se começando a cochilar quando ouviu o barulho de passos pelo corredor. Ele se sentou e olhou para a porta, sua porta escancarada. Não havia luz. Tudo estava iluminado pelo brilho azul luminescente da lua através de sua janela, deixando uma iluminação fria. Ele se levantou e lentamente caminhou em direção à porta, quando de repente a porta, que antes estava escancarada, bateu em seu rosto. Ele engasgou e caiu para trás. Ele estava sem fôlego quando atingiu o chão e começou a respirar pesadamente, com os olhos bem abertos. Ele esperou alguns segundos antes de se levantar. Ele estendeu a mão e agarrou a maçaneta fria da porta com a mão enfaixada, e ela rangeu ao abrir. Ele olhou para o corredor escuro e saiu na ponta dos pés do quarto. A janela no final do corredor iluminou a escuridão com o luar azul enquanto ele descia. Ele podia ouvir passos farfalhando ao seu redor e risadinhas fracas, seguidas pelo barulho de pequenos pés, que soavam como se uma criança tivesse corrido na sua frente, rindo e correndo. O corredor era muito mais longo do que ele se lembrava. Parecia interminável, como a viagem para a casa do hospital. Ele ouviu a porta ranger na sua frente. "Mãe?" ele chamou com a voz trêmula. De repente, uma porta bateu atrás dele, e ele pulou e se virou. Atrás dele, ele ouviu um longo gemido assustador que soou como um coachar bem em seu ouvido. Ele se virou o mais rápido que pôde e de repente estava cara a cara com ninguém menos que sua irmã morta. Seus olhos estavam nublados de branco, sua pele pálida, o lado direito de sua mandíbula balançando ali por tecido e músculo, vidro saindo de sua testa, sangue preto vazando por seu rosto, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo como sempre, e ela estava vestindo sua camiseta cinza e shorts de atleta, que estavam sujos e manchados de sangue. Suas pernas estavam dobradas de maneiras que não deveriam estar. Ela estava emitindo um longo ruído de coachar a apenas 1 polegada de distância do rosto de Toby. Toby gritou e caiu para trás. Ele começou a rastejar para trás, para longe dela, mas não conseguiu quebrar o contato visual que mantinha com os olhos vazios e mortos dela. Ele se arrastou para trás até bater em alguma coisa. Ele parou por um segundo. Tudo estava em silêncio mortal, exceto por sua respiração pesada e choro. Ele lentamente olhou para cima para encontrar o rosto inexpressivo de uma figura alta e escura. A mesma figura que estava sobre ele agora. Atrás da massa alta e escura, havia imagens de crianças parecendo variar de 3 a 10 anos de idade. Seus olhos completamente pretos e sangue preto escuro, vazando de suas órbitas oculares. Ele gritou e se levantou o mais rápido que pôde, apenas para ser derrubado por tentáculos pretos escuros que se enrolaram em seu tornozelo. Ele caiu direto de bruços e ficou sem fôlego. Ele tentou gritar, mas não conseguiu fazer nenhum som, até que tudo ficou preto. Toby acordou assustado. Ele gritou e sentou-se o mais rápido que pôde, completamente sem fôlego. Ele ofegou e segurou o peito com as mãos enfaixadas. Era apenas um sonho. Apenas um sonho. Ele deitou-se na cama e rolou de lado. Parecia que um peso havia sido tirado de seu peito enquanto ele respirava fundo. Ele se levantou e foi até a janela. Ele não viu nada. Não havia ninguém lá fora. Nenhum fantasma, nenhuma figura, nada. Ele ouviu o farfalhar e a tosse do pai do lado de fora da porta. Sua porta estava fechada. Ele andou até lá e abriu. Olhando para o corredor mais uma vez, ele caminhou pelo corredor e entrou na cozinha, onde encontrou seu pai parado fumando na sala de estar. Toby esperou um segundo e o observou do outro lado da cozinha antes que uma sensação de queimação começasse no fundo do seu peito. Uma raiva profunda e fervente tomou conta dele. Ele ouviu as pequenas vozes imaginárias em sua cabeça. "Faça isso, faça isso, faça isso." Eles gritavam.
Ele se virou e segurou os braços. Ele sentiu como se realmente tivesse controle sobre si mesmo, diferentemente do que ele tinha nas últimas semanas desde que voltou do hospital. Ele realmente teve pensamentos completos por apenas alguns momentos, antes que o canto das pequenas vozes em sua cabeça os cegasse. Mate-o! Ele não estava lá! Ele não estava lá! Mate-o! Mate-o! Eles continuaram. Toby tremeu. Não, não, ele não ia fazer isso. O quê? Ele estava ficando louco? Não, ele não vai matar ninguém. Ele não pode. Ele odiava seu pai, mas não havia como matá-lo. Foi isso, o último pensamento que ele teve antes de cair em um estado ocioso mais uma vez. A influência das vozes em sua cabeça era demais. Ele começou a andar silenciosamente atrás de seu pai. Ele estendeu a mão sobre o balcão para a faca no estojo. Ele a agarrou em sua mão. Ele sentiu a sensação tomar conta de seu peito. Ele começou a rir tanto que teve que ofegar para respirar. Seu pai se virou abruptamente antes de sentir uma força bruta empurrá-lo para o chão. Ele grunhiu quando o ar foi arrancado dele. O quê? Ele olhou para o garoto que estava de pé sobre ele, segurando a faca de cozinha na mão. Toby, o que você está fazendo? Ele tentou se sentar e colocou os braços para frente em autodefesa, mas antes que percebesse, Toby estava em cima dele. Ele foi agarrar seu pescoço, mas seu pai estendeu a mão e bloqueou sua mão agarrando seu pulso. Pare! Saia de cima de mim, seu filho da puta! Ele gritou e com a outra mão deu um soco descentrado em direção ao ombro de Toby, mas ele não parou. O olhar nos olhos de Toby não era normal. Parecia que um demônio havia tomado o controle dele. Ele gritou de volta e foi enfiar a faca no peito do pai, mas o pai o bloqueou e agarrou seu pulso mais uma vez. Ele foi empurrá-lo para trás, mas Toby chutou e acertou um golpe forte direto no rosto do pai. O pai recuou e puxou os braços para longe para dar um tapa no garoto, mas Toby se levantou e enfiou a faca direto no ombro dele. Seu pai soltou um grito alto e foi pegar a faca, mas antes que pudesse fazê-lo, Toby deu um soco direto em seu rosto. Ele começou a bater os punhos na cabeça, rindo e ofegante. Ele estalou o pescoço, agarrou a faca e arrancou-a do ombro do pai. Ele enfiou-a profundamente no peito do pai e esfaqueou repetidamente seu torso, sangue jorrando e respingando por todo lugar. Ele não parou até que o corpo do pai ficou imóvel. Ele jogou a faca para o lado e se inclinou sobre o corpo, tossindo e ofegante. Ele olhou para o rosto esmagado do pai e ficou ali se contorcendo até que um grito alto quebrou o silêncio. Ele olhou para ver sua mãe parada a alguns metros de distância, cobrindo a boca, com lágrimas escorrendo pelo rosto. « Toby! » ela gritou. « Por que você fez isso? » Ela gritou. « Por quê? » Toby se levantou e começou a se afastar do corpo ensanguentado do pai. Ele começou a recuar para fora da cozinha. Ele olhou para as bandagens encharcadas de sangue em suas mãos e olhou para sua mãe uma última vez antes de se virar e sair correndo de casa. Ele correu para a garagem e bateu a mão contra o painel de controle na parede e apertou o botão para abrir a porta da garagem. Antes de sair correndo, ele notou os machados de seu pai, que estavam pendurados no suporte de ferramentas acima de uma mesa cheia de potes cheios até a borda com pregos e parafusos velhos e enferrujados. Um dos machados era novo. Tinha um cabo laranja brilhante e uma lâmina brilhante. E o outro era velho com um cabo de madeira e uma lâmina velha e cega. Ele pegou os dois e olhou para a mesa e viu uma caixa de fósforos, e sob a mesa havia um tanque de gasolina vermelho. Ele segurou os dois machados em uma mão e agarrou fósforos e gasolina antes de correr para fora da garagem, pela entrada da garagem e pela rua. Ao se aproximar do poste de luz que ele podia ver pela janela de seu próprio quarto, ele ouviu sirenes de polícia à distância. Ele se virou e as luzes vermelhas e azuis piscando vieram correndo pela rua.
Toby ficou parado por um segundo antes de abrir a tampa do galão de gasolina e correr pela rua, derramando gasolina por toda a rua atrás dele. Ele se virou e correu para as árvores. Ele derramou o último pingo de gasolina antes de colocar a mão no bolso e tirar um fósforo. Ele riscou contra a caixa e imediatamente a deixou cair. Em um instante, chamas explodiram ao seu redor. O fogo pegou nas árvores e arbustos ao seu redor, e antes que ele percebesse, ele estava cercado pelo fogo. As silhuetas dos carros de polícia eram visíveis através das chamas enquanto ele recuava para a floresta ao seu redor. Ele olhou ao redor, mas sua visão estava turva. Seu coração estava batendo forte, e ele fechou os olhos por um momento. Era isso. Este era o fim. Toby sentiu uma mão em seu ombro. Ele abriu os olhos e olhou para ver uma grande mão branca com dedos longos e ossudos descansando em seu ombro. Ele seguiu o braço que estava preso à mão até uma figura escura e alta. Parecia estar usando um terno preto escuro e seu rosto estava completamente em branco. Ele se elevava sobre o pequeno corpo de Toby enquanto olhava para ele de cima. Gavinhas se estendiam de suas costas. Antes que Toby percebesse, sua visão ficou turva e ele ouviu o som de um zumbido em seus ouvidos. Tudo ficou em branco. Foi isso. Foi o fim. Foi assim que Toby Rogers morreu. Algumas semanas depois, Connie estava sentada na cozinha da irmã. A irmã dela, Lori, estava sentada ao lado dela tomando uma xícara de café. Cerca de 3 semanas atrás, Connie perdeu o marido e o filho, e algumas semanas antes, ela havia perdido a filha em um acidente de carro. Desde então, ela foi morar com a irmã. A polícia a estava mantendo ocupada. Eles tinham acabado de limpar o caso, e a história tinha sido divulgada 2 semanas atrás. O foco do mundo parecia ter mudado para histórias completamente novas. Lori ligou a TV para um noticiário. Na TV, o repórter começou a apresentar a nova manchete. Temos notícias de última hora. Ontem à noite foi relatado o assassinato de 4 indivíduos. Ainda não há suspeitos, mas as vítimas eram um grupo de crianças do ensino fundamental que estavam na floresta na noite passada. As crianças foram espancadas e esfaqueadas até a morte. Os investigadores descobriram uma arma na cena do crime. Parece ser um machado velho e cego, como você pode ver aqui. A imagem mudou para mostrar imagens da arma exatamente como ela foi deixada na cena do crime. Os investigadores retiraram o nome de um possível suspeito, Toby Rogers, um garoto de 17 anos que esfaqueou seu pai até a morte algumas semanas atrás e tentou encobrir sua fuga ateando fogo nas ruas e na área florestal ao redor do bairro. Embora acreditassem que o garoto havia morrido no incêndio, os investigadores suspeitam que Rogers ainda possa estar vivo, devido ao fato de seu corpo nunca ter sido encontrado.